Bom, e as tartarugas marinhas? Né, para começar a falar dela, então a gente primeiro vai abordar a anatomia para entender como é o animal que a gente está manuseando. São animais com esqueleto muito resistente, né? Foi transformado em uma armadura, praticamente, para proteger dos predadores. É um animal muito antigo, então são adaptações que têm dado certo. Mas por dentro dela, ela tem órgãos muito parecidos com os outros vertebrados que a gente conhece. Então, o primeiro conceito, né, é de que as vértebras são fusionadas, as vértebras torácicas, né, e lombares. Só as vértebras cervicais e caudais estão soltas. E as costelas também são fusionadas e formam esse telhado, né, essa carapaça, protegendo a cavidade celomática. Os membros locomotores foram transformados em nadadeiras, mas ainda são familiares, né, as estruturas ósseas. Então nós temos húmero, rádio e ulna, carpo, metacarpos e falanges, né? Parece muito com a nossa mão. A estrutura é basicamente a mesma. Da mesma maneira, né, os membros pélvicos possuem o fêmur, tíbia e fíbula, tarso, metatarsos e falanges. Então a estrutura é bastante familiar para a gente. A cauda nesse modelo aqui sugere que seja uma fêmea, porque ela é curta em relação ao corpo. Né? As vértebras da cauda ainda são articuladas. Só que esse animal ainda não é adulto, apesar do tamanho do esqueleto. Ele ainda é subadulto. Então a gente ainda não pode ter certeza. Né? Se a gente não sabe, se a gente não fez o exame dos tecidos moles, né, e não viu as gônadas, não tem como dizer. Aqui no crânio, né, a gente tem então as vértebras cervicais articuladas, né, o forame magno aqui na entrada do crânio, e aí dá para você ver o tamanho do encéfalo, né? Ele ocupa um espaço pequeno. Essas duas janelas laterais, atrás das órbitas, são um espaço, na verdade, destinado para glândula de sal, as glândulas de sal. Né? Aqui temos a órbita, a abertura nasal, a mandíbula articulada. A tartaruga não tem dentes, né? Mas ela tem um bico serrilhado, então ajuda ela a cortar, né? A segurar o alimento. E aqui nessa região da base do crânio a gente tem o aparelho ióide. Então essa estrutura é responsável pelo movimento da deglutição. E as vértebras cervicais têm um formato bastante diferente, né? Mas ainda assim é uma vértebra básica. Então ela tem o corpo, vai ter um canal medular por dentro e os processos, né? Saindo dorsalmente, ventralmente, lateralmente. Mas você consegue diferenciar o corpo da vértebra e o canal medular passando por cima. E aí nós temos em seguida essa cintura escapular, né? Esse osso que vem aqui para dentro é o coracoide, formando esse arco aqui onde passa o esôfago, traqueia, né? Esses órgãos tubulares. Nós temos a escápula, o processo acrômio da escápula. E é esse processo acrômio, junto com o cinturão pélvico, que vai se articular com o plastrão, né? Na região ventral da tartaruga. Então isso vai ser importante na hora de fazer a dissecação, né? De uma carcaça, por exemplo. E aí, ao longo do minicurso, eu vou usar várias imagens desse site aqui. Né? Essa instituição, eles fazem tomografia computadorizada de animais diversos, inclusive animais marinhos. E aí eles disponibilizam parte do acervo deles publicamente no site, inclusive vídeos. E você pode usar, você pode dar uma procurada nesse site, vale muito a pena. Tá? Não vou usar tudo que tem nele no nosso mini curso, então tem muita coisa que vocês estão perdendo se não procurarem nesse site. E se você se cadastrar e pagar, né, por conteúdo, você tem acesso a mais imagens. Tá? Então é um site bem interessante. Toda vez que eu estiver usando uma imagem que foi disponibilizada por eles no site, eu vou colocar o símbolo do site deles no canto da tela. Tá? Então nessa imagem aqui a gente está vendo a mesma tartaruguinha filhote, né, recém-nascida, com o tegumento,
e depois só o esqueleto dela. Então você vê que o esqueleto dela, quando ela é filhote, a gente pode ver as costelas. Elas não estão fusionadas, né? As costelas têm um aspecto normal. Conforme a tartaruga vai crescendo, vai envelhecendo, essas costelas vão ficando mais largas e vão fusionando, virando uma coisa só, né? Por baixo da carapaça. Outra fonte de informação excelente também sobre a anatomia das tartarugas é esse livro. Tá? Então você joga o título dele, o nome da autora, no Google, né, qualquer buscador você acha facilmente o arquivo PDF para você poder baixar e consultar. E esse livro ele é excelente, ele tem fotos, ele tem desenhos, ele tem sequências da dissecação de uma tartaruga. Tá? Então quem trabalha com esses animais em cativeiro precisa conhecer esse material, precisa usar ele. E aí, para conhecer a anatomia interna, né, dos tecidos moles das tartarugas, nada melhor do que o exame necroscópico, né, de pacientes que vão a óbito ou de carcaças que dão entrada nos centros. Para exame necroscópico, existe na internet gratuitamente um manual muito interessante também, que é esse aqui. Então, novamente, vocês podem jogar nos buscadores, né, o título, o nome do autor, e vocês vão achar. Tá? Para fazer o exame necroscópico das tartarugas, a gente tem que ter uma estrutura específica, né? Uma sala de necrópsia adequada, que o efluente vá para um lugar adequado também, que não vá para o esgoto direto, a gente vai gerar sangue, vai gerar material contaminado. Então, todos os instrumentos dessa sala devem ser próprios dela, não podem sair de lá para misturar com os outros setores do centro. A máquina de lavar de lá é própria, né? Tudo que tem nessa sala é própria. O EPI, né, os equipamentos, fita métrica, qualquer material que a gente for usar. Tá? E essa estrutura, preferencialmente, tem que ser adequada para receber tanto os animais de pequeno porte quanto os de grande porte. Então vamos trabalhar com essas duas tartarugas como exemplo, tartaruga 1 e tartaruga 2. Tá? Tartaruga 1, ela tem um bom score corporal, o olho dela está inchadinho, tá vendo? Ela não tem carga epibiôntica na carapaça. Já a tartaruga 2, né, ela está toda ressecada, está com sulcos na carapaça, os olhos estão profundos também, né? Ela está com score corporal caquético. Então isso sugere duas histórias diferentes para cada uma delas. Tartaruga 1 parece ter tido uma morte súbita, enquanto Tartaruga 2 parece ter definhado até a morte. Né? Tartaruga 1, ela tem cicatrizes, tem marcas de que sobreviveu a agressões ao longo da sua vida. Durante o exame necroscópico aqui, a gente está vendo a tartaruga 2, né, sendo fotografada. A gente vai registrar cada etapa, então a gente faz o exame externo dessas carcaças, né, não é só o exame dos órgãos, mas também o que ela tem na pele, marcas de predação, cicatrizes, tudo isso é muito importante. Então aqui já está fazendo a fotografia das partes ventrais do animal, né? Tudo isso vai para uma ficha, tudo isso fica arquivado. E aí nesse exame externo, por exemplo, a gente vê mais uma vez indícios de caquexia, né? De extrema magreza na tartaruga 2. Então você veja esses sulcos na superfície ventral dela, né? No plastrão. Isso mostra que ela estava absorvendo todo o seu tecido já, tentando usar ele como energia, né? Reabsorvendo gordura e musculatura. Olha a diferença com a tartaruga 1. A tartaruga 1 tem um score corporal bom, se não ótimo. Né? Então ela estava tendo uma vida normal e morreu subitamente. Aqui a gente está vendo o processo de abertura do plastrão da tartaruga 2. Nesse caso aqui, a gente vai recortar ao redor da carapaça, né? Nas articulações entre o plastrão e a carapaça. É um procedimento que tem riscos, né? Se a pessoa ela estiver fazendo de forma afobada, de forma distraída, ela pode se cortar. Tá? Então aqui são biólogos que estão fazendo a abertura desse animal e o veterinário ele está fazendo o registro fotográfico e anotando as alterações, né? Vocês vão ver que o veterinário ele intervém eventualmente para palpar os órgãos, né, para interferir, mas quem está fazendo a abertura são dois biólogos treinados. Cada um tem uma técnica também, a gente vai ver como é que cada um faz a abertura, é bastante interessante. Essa parte da remoção do plastrão
Tem que haver desarticulação desse processo acrômio ali da cintura escapular e depois na região pélvica também tem essa desarticulação. E aqui a gente está expondo a musculatura peitoral do animal. Né? Ela está atrofiada, ela está menor do que o normal. A gente vê nesse caso indícios bem fortes, né, de que o animal está emagrecendo, que ele estava definhando até a morte. Já a tartaruga 1, né, a gente tem a suspeita de que ela possa ter ficado presa em algum artefato de pesca. Geralmente é isso que acontece para o animal ter uma morte súbita assim, né? Nem sempre a gente consegue ver as marcas do emalhe. Mas no caso desse animal foi possível sim. A gente vê marcas sutis, né, estrangulando os nadadeiros na altura do úmero. Os técnicos eles têm que adquirir bastante prática, justamente para, além de não se machucarem, né, no processo, também não estragarem, né, não prejudicarem o aspecto dos órgãos internos, da musculatura. Então ele deve ter uma experiência já, né, para a gente não perder essa informação. Olha a diferença, olha como é exuberante e volumosa a musculatura peitoral dessa tartaruga 1. Né? Então ela estava num estado de saúde muito bom, aparentemente. Então aqui a gente está acompanhando a abertura da cavidade celomática da tartaruga 2, né, com a remoção dessa musculatura peitoral. Elas não possuem divisão entre cavidade abdominal e torácica, né, então é uma coisa só, é a cavidade celomática. E essa cavidade abriga, né, juntos, né, tanto o coração e pulmões, quanto o aparelho intestinal e demais órgãos, que normalmente estariam na cavidade abdominal. O único órgão que ele não está dentro dessa cavidade, né? Ele está fora, são os rins. Então aqui nós estamos inspecionando as alças intestinais, né? A gente vê que elas ainda têm conteúdo, são essas áreas mais acinzentadas. Aqui é o estômago. Agora tenta memorizar para as próximas sequências o volume desses órgãos tubulares, né? Quando a gente comparar com a tartaruga 1, a gente vai ver que esses órgãos aqui da tartaruga 2, eles estão atrofiados, né? Eles estão menores do que o normal. Aqui o mesentério dele, com a irrigação das alças intestinais. Esse conteúdo intestinal parece estar ressecado, parece estar... A gente diz que são fecalomas, né? Então é sugestivo para ter conteúdo irregular, como lixo, plástico, ou coisa assim. Aqui a gente está mostrando baço e pâncreas, né, que fica logo no início do intestino delgado. E aí esse intestino ele é organizado, né, na mesa para a gente poder inspecionar parte por parte. Os outros órgãos também foram removidos e organizados: fígado, coração. Depois de remover então esses órgãos, a gente vê, né, as gônadas. A gente consegue ver também a bexiga ali. Vou pôr uma setinha para ficar fácil. Ali.
e os pulmões, né, que ficam grudados na parede da cavidade. E aqui são os órgãos separados, né, para serem fotografados e analisados um por um pelo veterinário. A bexiga está aqui, né, ela foi removida. Aqui a gente pode acompanhar a abertura do trato respiratório, então vem sendo aberto desde a traqueia, brônquios e pulmões, para o veterinário investigar se tem alguma doença parasitária, se tem algum indício de asfixia ou pneumonia. Então é sempre importantíssimo, né, inspecionar esses órgãos aqui. E aqui nós temos o processo de abertura do crânio, para inspecionar as glândulas de sal, né, o encéfalo. Então aqui, ó, abrindo essas janelas no crânio, a gente vê as duas órbitas oculares, né? Esse tecido aqui são as glândulas de sal, então elas estão num volume, né, numa proporção maior até do que o próprio encéfalo. E ainda tem aqui o crânio. Tem que ser removida essa tampinha aqui, ó. E aí, removendo-se essa tampa, a gente tem acesso ao encéfalo. E aí, finalmente, o trato gastrointestinal ele começa a ser aberto, né, pelo esôfago, passando agora pelo estômago e todas as alças intestinais. E aí a gente vai vendo o que esse animal estava ingerindo antes de ir a óbito, né? Que tipo de algas eram algas verdes, algas vermelhas. E a gente consegue ver os parasitas, né? Se estão em quantidade equilibrada ou se eles estavam em uma quantidade acentuada que pudesse levar o animal à debilidade. Aqui que a gente vai procurar também detritos antropogênicos, né? E aí, antes de finalizar então a inspeção desse intestino da tartaruga 2, vamos voltar para a tartaruga 1 para a gente ir comparando as estruturas, né? Vocês vão ver a diferença agora. Então, observem, né, o mesentério e as alças intestinais da tartaruga 1. Olha a diferença do calibre, né? Estão muito mais desenvolvidas. Olha como elas ocupam espaço na cavidade celomática, né? Essas alças intestinais. Esse animal estava se alimentando com mais vigor, né? Na verdade, a gente está olhando o intestino normal agora. O que a gente olhou antes era o intestino atrofiado. Da mesma maneira, a gente vai organizar esse intestino para fazer a inspeção do conteúdo dele. Então, até para isso, a gente observa que ele ocupa mais espaço, né? Então, removendo, né, o trato gastrointestinal e outros órgãos, a gente consegue analisar, né, o trato respiratório, as gônadas. Nesse caso aqui, a gente pode ver que o animal é fêmea também, igual ao tartaruga 2, são duas fêmeas. Aqui a bexiga, nesse caso ainda não foi removida, né? Então a tartaruga marinha ela urina, principalmente para se defender quando a gente está manuseando ela. E escondido aqui, ó, atrás da parede da cavidade celomática, essas duas manchas escuras bilaterais são os rins. Então a gente tem que fazer esse corte ainda nessa membrana para poder manusear os rins e fazer a inspeção deles. Aí estão os rins sendo manuseados.
Essa tartaruga 1 já chegou morta pra gente. Então a gente não sabe quanto tempo a carcaça ficou, né, à mercê do clima, e isso pode ter acelerado o processo de autólise e putrefação. Então essas alterações, essa cor dos pulmões, na verdade são alterações pós-morte, tá? Isso não indica alguma doença nesse caso. Mesmo assim, né, todos os órgãos devem ser cuidadosamente inspecionados, fotografados, anotados em ficha, o que eles apresentavam de aspecto, né? Isso pode ajudar a gente até mais futuramente. No momento você não sabe o que o animal tem. Mas no futuro, né, você analisando esse caso, você quer rever alguma coisa, você vai lá no arquivo do animal e tem todos os órgãos fotografados, né? Todas as partes do corpo dele. E é como se você estivesse fazendo a necrópsia novamente. Então você consegue relembrar de tudo o que aconteceu e continuar a sua investigação. E aí, no caso da tartaruga 1, no trato gastrointestinal, nós encontramos apenas conteúdo alimentar, né, e fezes saudáveis. Já no caso da tartaruga 2, vamos voltar para ela agora. Né, no intestino dela foram encontrados fragmentos de plástico diversos. Então, esses fragmentos plásticos podem justificar a obstrução, né, impossibilitando o animal de se alimentar. Às vezes, nesse caso aqui são plásticos moles, mas se os fragmentos plásticos forem duros, eles também podem arranhar a mucosa intestinal, né, e causar problemas mais sérios, como o intestino, né, o estômago. Eles contêm uma microbiota normal, né, que está adaptada a viver ali sem fazer mal para o animal. Quando a gente tem uma lesão, essa microbiota, né, que são protozoários, vírus, bactérias, eles vão encontrar uma porta de acesso para causar uma infecção no animal. E mesmo se o plástico for mole, que era esse caso aqui da tartaruga 2, ele às vezes pode causar obstrução. Então, mesmo se não causar lesão, ele obstrui e o animal não consegue continuar o ciclo, né, de alimentação. Então, aqui a gente vai removendo alguns plásticos. Nesse caso aqui, a gente não encontrou muitos fragmentos plásticos. Tá? Eles parecem suficientes, sim, para causar uma obstrução, mas a gente não tem indícios muito claros disso ainda. Né? A mucosa intestinal não está inflamada, isso ainda demanda uma investigação maior. Né? Então as tartarugas elas podem ter comido um pouquinho de plástico e a gente encontrar na necrópsia, ou elas podem comer muito plástico e aí a gente tem praticamente certeza que foi isso que levou ela ao óbito. Tá? Mas nesse caso aqui a gente ainda não pode provar isso. Pode ser que ela estivesse doente por outros motivos antes e comeu plástico por acaso. Bom, a gente tem um acervo aqui de vários fragmentos encontrados no interior de tartarugas que a gente necropsiou. Cada sacola dessa é uma tartaruga só. Então, nesse caso, sim, ela deve ter morrido, né? Com ingestão de lixo. Nesse caso aqui, ó, a quantidade é pouca. Muitas coisas no interior dessas tartarugas, né? Em volumes, né, diferentes. Essa aqui, com certeza, foi a óbito por ingestão desse nylon. Isso causa lesões muito sérias. Anzol. Então, às vezes, o anzol não é nenhum problema, né? Se ele não pegar nenhum vaso importante que cause grande hemorragia, o que causa o problema mesmo é o nylon que vem preso no anzol. Se a tartaruga só tem o anzol, às vezes ela sobrevive tranquilamente. Né? Então, além do lixo, a gente ainda tem esses artefatos de pesca, né? Que às vezes elas encontram no mar.
E aí fica uma última dica, né? Essa tartaruga aqui da imagem, ela estava muito podre, cheia de gás. Então, antes de fazer o exame necroscópico, o ideal é fazer uns furos na carcaça para esse gás poder sair. Tenta ver se vocês conseguem ver ela murchando depois do furo. Olha só, ela vai murchar agora um pouco. Isso aí evita acidentes, né? Que podem levar a pessoa que está fazendo a necrópsia a ficar doente, inclusive. Então deve ter esse cuidado também. Bom, e a partir de então a gente pode começar a pensar, né, como é que a gente vai fazer o atendimento a esses animais em cativeiro. A gente costuma receber algumas espécies, né, pelo menos 4 aqui no Espírito Santo. Uma delas é a tartaruga oliva, né, a Lepidocheles olivácea. Ela faz ninho, né, ela tem atividade reprodutiva aqui no Espírito Santo, mas não é tão intensa quanto a tartaruga cabeçuda. E eventualmente a gente recebe os animais adultos, né, os subadultos, então, nessa região. A maioria deles mortos, né, a maioria das vezes são carcaças para análise. São animais bem vorazes, tá, que tem que tomar muito cuidado no manuseio com eles. A outra espécie que a gente recebe também não tão frequentemente é a tartaruga cabeçuda, a careta. Essa sim, o Espírito Santo é um importante sítio reprodutivo delas, né? E a gente recebe bastante carcaças para necrópsia e eventualmente também pacientes. E geralmente eles são subadultos ou adultos. Eles dão um trabalho para manusear, tá? São pesados. Também é necessário tomar bastante cuidado quando estiver lidando com eles, né? Uma mordida, uma bicada, né, vamos dizer, causada por um animal desse é capaz de causar danos graves a uma pessoa. Você vira a cabeça dela. Vai, cuidado. Quase que ela não morde, cara. Nossa! Quase. Outra espécie que a gente recebe muito raramente é a tartaruga de pente, né? A Eretimocheles imbricata. Essa tartaruga geralmente aqui no Espírito Santo ela é juvenil, então ela não está em atividade reprodutiva, mas apenas em alimentação. E muito raramente esses animais dessa espécie aparecem aqui pra gente, no centro. Tá, esse aqui é um exemplar que a gente atendeu vivo ainda. Infelizmente ele não sobreviveu. E aí a espécie que a gente mais recebe é a tartaruga verde, Chelonia midas. Então essa sim, a gente recebe muitos juvenis, né, indivíduos imaturos, pequenos, para tratamento aqui no centro de reabilitação. Aí, para comparar 3 espécies de tartarugas, né? 2 semi-adultas e uma Lepidocheles adulta. Então, o mais fácil seria confundir uma Chelonia podre com a Lepidocheles. A cabeça da Chelonia é bem redondinha, pode chegar mais perto. Vamos ver aqui, ó. A cabeça da Chelonia é bem redondinha. E ela é bem pequena também em relação ao corpo. Olha a carapaça aqui, se não tivesse podre seria mais fácil, mas a carapaça tem esse marronzinho colorido ainda, vai ficando verde conforme ela cresce. E a Lepidocheles, não tem aqui. A Lepidocheles tem mais dessas plaquinhas laterais aqui. Então aqui tá vendo, tá até dividido, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Chelonia tem sempre 4. A Lepidocheles pode ter até 7. E a cabeça dela ela não tem aquelas placas, 2 placas supraoculares aqui, supraorbitais. Ela tem várias. Então a cabeça dela é até parecida com a cabeçuda, vai pra lá. Ela tem várias escamas, tem 4 aqui. Mas aí a cabeçuda ela é cabeçuda. E ela é bem vermelha também. Tô na dúvida também pela cor. Às vezes as bichas vêm bem podres. E aí é o contrário, você confunde a cabeçuda com a Lepidocheles, do mesmo tamanho, igual agora, vamos dizer. Então você tenta ver pela cor sempre. Tenta contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente ela vai ter 5 placas. O que mais a gente pode falar disso aqui, gente?
A Lepidochelys não vai passar desse tamanho, então se você vê um bicho muito maior que esse, né, que não é quelônia, provavelmente é a careta. Acho que foi isso que aconteceu de uma vez, a gente chamava um bicho grandão, alguém tava achando que era Lepidochelys, não. Lepidochelys não fica desse tamanho, né? Essa careta é pequena, ela tá um tamanho parecido com a Lepidochelys. O que mais? Eu acho que o jeito que eu diferencio a Lepidochelys é ela fazer isso, ó. As outras não fazem. Ah, é. Ela faz essa pontinha. É, teoricamente aqui, ó, ela faz uma abinha assim. Nenhuma delas faz isso, só a Lepi. As outras tartarugas não. Outra coisa também, essas placas do meio, gente, ó, são bem compridinhas aqui na Lepi, né? E parece que tem uma cordinha aqui bem fininha assim, ó, dessas placas centrais. Nos outros animais geralmente é mais largo. Né? Essas placas aqui mais largas. Ali também, né? Aqui longe. Tá bom. E aí vamos nos lembrar que nossos pacientes têm respiração pulmonar. Então é muito comum que eles deem entrada com pneumonia ou com alguma outra infecção que possa ser origem, né, de migração de bactérias para o trato respiratório. Então é muito comum, né, tartarugas também que foram vítimas de emale, afogamento, né, asfixia. Então a gente frequentemente está tratando problemas respiratórios no centro de reabilitação. As tartarugas marinhas, elas têm uma estratégia diferente, né, para lidar com a apneia. Então o tecido muscular delas é pálido, não tem concentração de mioglobina, como nas algumas aves marinhas, né, e nos cetáceos também, a gente vai ver. E elas têm esse recurso de fazer a respiração cloacal, né, então não vai substituir, mas ajuda, né, a cloaca dela absorver o oxigênio que está dissolvido na água. E elas também são capazes de ficar até 5 horas em condições de acidose metabólica. Então elas utilizam o ácido lático, né, resultante dessa apneia, como recurso energético também. Então é por isso que a tartaruga ela fica mais tempo embaixo d'água do que as aves e os cetáceos. Né, a tartaruga ela pode dormir embaixo d'água, né, ela vai entrar embaixo da rocha e ficar lá quietinha. Né, quando ela vai fazer uma longa migração, né, no oceano, ela também vai dentro da água. Então isso ajuda muito, né? Esses animais em geral eles não têm um desespero para respirar, né? Eles já estão com a abertura respiratória travadinha, né? Bloqueada, e aí quando eles vão respirar eles fazem um esforço. Então a gente vê que a tartaruga ela faz um esforço para respirar, né? Para puxar o ar, e quando elas ficam presas nas redes, não obrigatoriamente elas vão se afogar. Então elas podem morrer em hipóxia, elas podem morrer de asfixia. E aí você vai pegar essa carcaça, vai fazer a necrópsia e vai ver que ela não aspirou água, não entrou água nas vias respiratórias. Tá? Então elas são capazes disso, elas são perfeitamente adaptadas para esse ambiente aquático. No Espírito Santo, quem entrega esses animais para a gente é o projeto de monitoramento de praias da Petrobras. Então existe um número gratuito que eles divulgam para a população. E se a pessoa encontra um animal na praia, né, seja uma ave, uma tartaruga, um cetáceo, a pessoa pode entrar em contato e eles trazem o animal para a gente. A maior parte dos acionamentos de pacientes vivos é de tartaruga, né, e da espécie de tartaruga verde, juvenil. Elas se concentram aqui, né, no litoral do estado para alimentação, bem como ao longo de todo o litoral brasileiro. Então, ao entrar no centro de reabilitação, a gente faz essa primeira avaliação, né, a triagem. A gente procura por fraturas, cortes, amputações. A gente faz o primeiro tratamento, a primeira hidratação. A gente procura também sinais de emale, né? E isso ajuda a gente a tentar dar o diagnóstico. Nem sempre isso é possível, tá? É muito comum a tartaruga ficar uma semana em tratamento sem a gente fechar o diagnóstico, sem a gente saber exatamente qual é o problema dela. A gente pode, às vezes, ter uma noção que é infeccioso, que é traumático, mas muitas vezes é um mistério. Carga epibiôntica, né? A gente chama de epibiontes todos os seres vivos que crescem na superfície corporal das tartarugas ou qualquer outro animal, né? Que não cause danos. Então, se fosse uma sanguessuga, seria um parasita. Mas como as algas, nesse caso aqui, não causam mal, são epibiontes. Eles estão pegando carona. As cracas também, elas podem crescer em grande quantidade em pacientes debilitados. Né? A presença de carga epibiôntica elevada sugere que o paciente estava à deriva, estava sendo levado pelas correntes. Né? Se ele estivesse em movimento constante, esses epibiontes teriam mais dificuldade em crescer.
E aí, geralmente no início do tratamento, esses animais vão ficar mantidos numa caixinha, monobloco, com um fundo acolchoado, né, sendo mantidos úmidos, com uma toalhinha úmida. Durante o dia os tratadores têm que passar e tornar o animal úmido novamente, conforme ele vai secando. E nesses módulos ele recebe o atendimento, né, nos primeiros dias. Lembrando que as tartarugas são ectotérmicas, né, ou exotérmicas. Então elas estão com a temperatura semelhante à temperatura do ambiente, né? Se o ambiente ficar mais quente, o metabolismo delas vai ficar mais acelerado. Se o ambiente estiver muito frio, o metabolismo delas vai ficar lento. Então, quando elas vêm para a reabilitação, a gente não tem obrigação, né? A gente não tem que proporcionar aquele aquecimento urgente. Lógico, a não ser dependendo do seu interesse. Eu quero estimular o metabolismo dela para processar um medicamento, para fazer determinado resultado, aí a gente pode proporcionar. Mas, em geral, a gente pode manter as tartarugas em temperatura ambiente, sem problemas. Né? Ao contrário das aves. Quando ele começa a se debater, fica mais agitado, a gente pode colocar ele num recinto intermediário. Então, um local com água rasa, mas ainda assim com fundo acolchoado, né? Para que ele não se afogue. Então, esses pacientes que necessitam de tratamento intensivo nos primeiros dias vão receber alimentação forçada, né? Pastosa, uma papa de peixe, geralmente, via sondagem esofágica, porque quando eles não estão dentro d'água, eles não comem. E às vezes, justamente por estarem bem debilitados, eles também não vão querer comer. Então, nessa papa, a gente também pode colocar medicamentos, né, para ver se faz efeito por via oral. Podemos usar alguns recursos de diagnóstico por imagem, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo um exame ultrassonográfico. Então, a gente consegue ver em tempo real a movimentação dos órgãos dentro do animal, né? E a gente pode procurar alguma alteração, alguma coisa que a gente esteja investigando. Esse a gente não dispõe disso no centro o tempo inteiro, então a gente tem que chamar profissionais que trabalham com isso, né? Profissionais volantes, e a gente terceiriza esse tipo de exame. Outra opção também de exame é a endoscopia. Então, a gente tem a suspeita de ter um corpo estranho no esôfago do animal, a gente pode tentar abordar esse corpo estranho, né, com a ajuda de uma câmera, né, do endoscópio. Nem sempre é efetivo, na verdade, dificilmente é efetivo. Então, no esôfago desses animais existem papilas, né, essas papilas esofágicas, elas têm a função análoga aos dentes. Então, é muito difícil a gente capturar alguma coisa e puxar de volta, né? É bastante complicado. Normalmente, para fazer remoção de um corpo estranho esofágico, a gente vai precisar levar o animal no centro cirúrgico, terceirizado também, e fazer a remoção com muito mais recursos, né, do que a gente dispõe normalmente no centro de reabilitação. Então, o animal tem que ser anestesiado, né, pode ser necessário fazer alguma incisão, algum corte que vai gerar hemorragia. Então a gente tem que estar num ambiente mais controlado para fazer um procedimento delicado desse. Né, as tartarugas marinhas têm uma grande capacidade de resistir, de enfrentar traumatismos. Então elas conseguem cicatrizar muito bem lesões que parecem horríveis no primeiro momento. A gente recebeu uma tartaruga que recebeu golpe de hélice de embarcação na cabeça, essa aqui. E aí a gente acha que ela não tem chance de sobrevivência, né? Mas ela viveu vários dias ainda.
porque justamente essa lesão alcança não exatamente o encéfalo, né? Mas as glândulas de sal, logo atrás dos olhos. Então, ao lado aqui tem essa imagem de uma tomografia de uma tartaruga, e a gente pode ver o tamanho das glândulas de sal e ali, ó, neurocrânio, né? O tamanho do encéfalo, como é que ele é pequeno e como é que ele está protegido também pelo crânio. Nessa outra imagem, a gente vê a capacidade de cicatrização de uma tartaruga de couro, a Dermochelis coriácea. Então, eles fizeram a tomografia dessa cabeça que tem essa lesão cicatrizada, e aí a gente consegue ver como o osso sofreu uma fratura cominutiva, né, múltipla, cheia de fragmentos, e ainda assim o animal resistiu, sobreviveu e cicatrizou. Essa cicatrização na cabeça dele indica que ele viveu vários dias, pelo menos, depois dessa lesão. Essa tartaruga que deu entrada no IPRAM, ela tinha essa lesão na altura do húmero, né, na nadadeira anterior direita, e foi sugerido que fizesse amputação por outros profissionais, mas a gente resolveu insistir na capacidade de cicatrização desse animal. Então, com o tempo, o tecido foi revitalizando e foi reocupando os espaços vazios, né? A gente teve que ter um cuidado muito rigoroso com a limpeza por causa desse osso exposto, né? Então, o periósteo do animal exposto ele é uma fonte constante de infecção. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse animal foi solto. Aqui a gente vai acompanhar a limpeza, né, de uma tartaruga que teve vários focos de fratura na carapaça. Possivelmente por predação, tá? Por algum tubarão, alguma coisa assim. Então, se a gente não fizer uma limpeza muito séria nesses ferimentos antes de tapar, que é o que a gente vai fazer, a gente vai acabar encapsulando, né, a infecção. Então a gente vai piorar a situação do animal. Então a gente faz uma limpeza bem caprichada. Depois a gente vai cobrir essas exposições ósseas com unguento. E a gente vai cobrir esse conjunto com uma resina odontológica, né, metacrilato. Essa resina não pode entrar em contato direto com o osso. Então por isso que a gente vai colocar uma pasta, vocês vão ver ali. E o objetivo disso é evitar que o osso fique exposto, né, ao ambiente. Então também não adianta deixar aberto e todo dia o osso está sofrendo um desafio de infecção e tentando se defender, né? Todo dia desafiando o sistema imune. E justamente por serem vários focos de fratura exposta, era necessário fazer essa cobertura. Então, às vezes, se o animal ele só tem um foco de lesão com exposição óssea, a gente pode deixar ele controlar com esparadrapo, com pasta, com limpeza diária, né? Até melhor. Agora, nesse caso, seria muito difícil. Então, a gente optou por cobrir com a resina. Tá? Essa aqui é a pasta para proteger o osso, evitando que ele entre em contato com a resina. E aí está a resina sendo aplicada, né, por cima dos locais onde a gente protegeu com a pasta. Ela vai endurecer em pouco tempo, então a gente também não pode demorar nesse procedimento. E mais adiante, depois de alguns minutos, quando ela começa a endurecer, ela superaquece. Então a gente também tem que tomar bastante cuidado com esse superaquecimento para não causar nenhum dano ao paciente, né?
Aí está, para evitar o superaquecimento dessa resina, a gente já pode ir reduzindo a temperatura dela com água corrente, né? Então isso vai ajudar o animal a não sofrer com essa reação. E aí, depois de passar por todo esse tratamento inicial, né, esse tratamento intensivo, se os animais se recuperarem, eles podem ir para os tanques fundos, né? Nesses tanques eles vão receber alimentação diária, então a gente vai alternar peixes com algas. O grande problema das algas é que elas vêm com plástico também. Mesmo que a gente colete elas na praia e na hora a gente não queira colher o plástico, sempre vem plástico junto. Então essa alga tem que ser triada novamente dentro do centro, com muita atenção, para a gente não acabar dando plástico para os animais comerem novamente. Se a gente tem dificuldade em fazer essa distinção no primeiro momento, né, e tem que tomar cuidado, imagina os animais, né? Imagina no ambiente natural. Então é muito séria essa questão. A tartaruga verde, Chelonia midas, ela é onívora no começo da vida dela. Então, como a maioria das que a gente recebe são juvenis, né, a gente pode ir alternando a alga com peixe. Né, uma Chelonia midas adulta não comeria peixe, né, mas as outras grandes tartarugas adultas sim. Então a cabeçuda, que é essa do vídeo, né, ou a tartaruga oliva, elas são carnívoras. E aí, para essas tartarugas carnívoras, inclusive, a gente pode dar outro tipo de alimento, não só peixes, né? Então a gente adquire alguns crustáceos, né, para enriquecer a dieta. E aí essa tartaruga da imagem, né, a gente vê que ela tem tumores. Então como é que a gente lida com esses animais que têm tumores? Bom, todo o centro é dividido para tartarugas com tumor e sem tumor, tanto em material quanto em local onde elas ficam alojadas, né? As tartarugas com tumor, a gente vai estabilizando ao longo dos meses e fazendo sucessivas remoções, né, desses tumores, com os animais sob anestesia, né, também com anestesia local. E nem sempre a gente consegue tirar todos os tumores ao mesmo tempo. Então isso leva à seguinte situação: a maioria dos animais que a gente tem no centro são animais com tumores, porque os animais sem tumores, assim que eles resolvem o problema deles, eles já podem ser soltos. E os com tumor, eles têm uma passagem mais demorada. Falando em soltura, né? Como é que a gente vai fazer a soltura desses animais? Então, para não acontecer uma situação como essa da foto, a gente tem que ter critérios. E aí, quais seriam esses critérios, então, né? A gente quer um animal que tenha o controle da própria flutuabilidade, bons parâmetros hematológicos, um bom score corporal, tumores que não atrapalhem a vida livre, né, de preferência nenhum, se possível, e que esteja se alimentando voluntariamente. E essa tartaruga na foto aí? Tá faltando uma nadadeira dela, né, anterior. Será que ela podia estar sendo solta? Sim, elas sobrevivem desse jeito, né? A gente consegue encontrar tartarugas adultas faltando nadadeira e se reproduzindo. Então não tem problema. Aqui no Espírito Santo a gente faz a soltura em conjunto com o Projeto Tamar. Então antes de ser solta, a tartaruga recebe uma marca metálica, né? Ela recebe duas, na verdade. E é um evento agendado, então as pessoas podem presenciar o acontecimento. E isso serve como uma educação ambiental. Então é muito legal, né? Muitas crianças sempre presenciam esse evento
e a gente espera que isso forme pessoas com mais consciência ambiental, né, no futuro. Então, o ideal é sempre começar trabalhando com as crianças. Nesses eventos, a gente explica para o público, né, quais foram as causas que levaram o animal ao tratamento, né, por que ele foi para o centro. E aí a gente fala do perigo do plástico nos oceanos, né, do emalhe e de todos os problemas, a poluição que leva ao crescimento de tumores. Então é sempre um evento muito importante. Então vamos mostrar alguns casos aqui para vocês entenderem a dinâmica, né, do dia a dia num centro de reabilitação. A gente recebeu essa tartaruga, Chelonia midas, juvenil, com tumores no pescoço que a gente dizia que pareciam orelhas de Mickey, né? Dois tumores gêmeos. Felizmente eles eram de fácil remoção, então eles foram removidos, né? E o animal foi mantido em tratamento para cicatrização da lesão cirúrgica e depois de várias semanas ele pôde ser solto, né? Então foi um caso com um final feliz. Essa tartaruga deu entrada pra gente, já com um dos membros amputados, com severo estado de caquexia. Ela está muito magra, olha essas fotos. O plastrão peitoral dela já estava evidenciando os ossos do entoplastrão. Então as chances de sobrevivência dela já eram muito baixas quando ela chegou. Nós fizemos tratamento intensivo com nebulização para que o antibiótico chegasse direto no trato respiratório. Né? Acompanhamos com exames de diagnóstico por imagem, né? Então o exame radiográfico ajudou bastante. E depois de vários meses, ela recuperou o score corporal, olha como ela ficou gordinha. Né? Ela voltou para os tanques externos, voltou a se alimentar e foi considerada apta para soltura. Essa tartaruga deu entrada com um artefato de pesca na boca, vários filamentos de nylon. Né? Foi necessário fazer o exame radiográfico para ver se não tinha anzol dentro, felizmente não tinha. Mas ela tinha várias lesões nas nadadeiras causadas pelo emalhe, né, na rede de pesca. Então ela teve que ficar também vários meses até cicatrizar, né, até o tecido se recuperar, para que ela fosse considerada apta, né, a retornar à vida livre. Então nesse processo também a gente tem que aguardar o animal voltar a se alimentar voluntariamente. Ela tinha pequenos tumores também que foram removidos. Essa tartaruga aqui, ela ganhou o apelido de Robocop, porque ela veio toda detonada, cheia de lesões, né? Então, ela precisou também de tratamento intensivo. Essa tartaruga ficou bastante tempo no CTI, né, no Centro de Tratamento Intensivo. Então, ela não pôde ir para a água tão cedo, porque ela tinha vários locais que poderiam sofrer com infecção por causa da contaminação do ambiente. Né? Teve que ter essas aberturas tapadas pela resina. A gente tentou salvar a extremidade do membro anterior direito, mas não foi possível. Então acabamos tendo que amputar parte desse membro direito. Mesmo assim, isso não comprometeu, ficou só um pouquinho mais curto. Então não comprometeu a capacidade de natação do animal. Finalmente, depois de um tempo, tartaruga Robocop foi para a área externa, né, onde ela passou a se alimentar e passou a ter mais atividade. Então isso também foi um caso com um desfecho muito feliz, a gente ficou muito satisfeito com a evolução desse animal. As tartarugas são verdadeiros tanques de guerra, então elas foram projetadas para suportar os piores problemas.
A soltura da tartaruga Robocop. Vocês podem notar que a gente deixou ainda um pedaço da carapaça com tecido exposto, né? Na verdade tem uma película bem fina de tecido geminativo cobrindo o osso da carapaça, mas a gente julgou que era mais vantajoso soltar ela logo. Esse outro caso aqui, uma tartaruga cabeçuda, careta, subadulta, ainda não estava no tamanho máximo, muito magra. Então nós tratamos ela sem saber exatamente o que ela tinha. Ela tinha um quadro de flutuabilidade persistente, né? Ela não conseguia afundar. Então nós chamamos o exame radiográfico, né? Os profissionais volantes, fizemos exames. Uma curiosidade é que esse animal, como ele era muito grande, a gente não conseguia fazer a radiografia do corpo inteiro. Então fotografamos o corpo por partes, né? Essas bolinhas, esses círculos na radiografia são as cracas que cresciam nela. E depois a gente teve que juntar, né? Fazer uma montagem e juntar essas geografias para tentar entender, para tentar descobrir alguma anormalidade. Nesse caso a gente não conseguiu descobrir pelo exame radiográfico o que tinha de errado nela. Não aparecia. Então a gente resolveu fazer o uso de outro recurso, que é a tomografia computadorizada. Esse não é um exame barato, tá? Ele tem um custo elevado, o resultado é muito bom. Se fosse possível, nós gostaríamos de fazer em todos os animais que dessem entrada num centro de reabilitação, né? Infelizmente, os custos tornam isso proibitivo e a gente investiu bastante nesse caso, porque não é sempre que se recebe uma tartaruga dessa espécie, né? Então a gente fez esse investimento. Esse exame, o fundamento dele é como se você fizesse uma radiografia do animal inteiro em cortes transversais, né? Fatia por fatia. E aí depois você consegue juntar todas essas fatias e conseguir enxergar todo o corpo do animal através dessas camadas. Então aqui a gente tem o exame radiográfico dessa tartaruga, né? A gente pode ver as estruturas ósseas separadas dos tecidos moles. À direita você vê, nessa linha amarela, qual é o segmento que a gente está vendo. E aí a gente só conseguiu resolver o mistério quando a gente fez esse exame. Então as estruturas estão passando muito rapidamente, né? Mas depois você pode pausar o vídeo, né? Dar um print ou colocar o vídeo para passar mais devagar também. E aí você pode ver com mais calma, né, todas as estruturas anatômicas que a gente consegue separar aqui, né, nessas imagens. Nessa avaliação aqui com cores, a gente consegue reparar que além dos pulmões, a gente tem uma estrutura repleta de ar também, que é o esôfago, né? Então ele tem uns tecidos ali dentro, mas ele também tem ar. Então ele tá distendido por gases, né? E aí foi a primeira vez que a gente teve uma noção, né, que a gente chegou perto do diagnóstico. Então esse animal tinha um problema no esôfago, possivelmente uma obstrução, né? Mas que material seria esse? Será que era plástico, né? Será que era material natural? O que tinha no esôfago desse animal? Então a gente ainda não sabia. Com certeza não era um material metálico, porque ele estaria causando mais interferência no exame da tomografia, ele estaria atrapalhando aqui as imagens, né? Essas listras aqui, de um lado a outro na carapaça, são interferências já, causadas por ossos, né? Por estruturas sólidas assim. E também, se fosse metálico, teria saído no exame radiográfico. O plástico não necessariamente aparece no exame radiográfico. Então a gente já começava a saber o que não era.
E aqui nessa sequência com essas cores, que a gente separou bem os ossos dos tecidos moles, a gente vai conseguir ver que o conteúdo nesse esôfago ele ficou com a mesma cor dos ossos, né? Então, esse material, qualquer que fosse, ele teria uma densidade, né? Uma composição bem semelhante. Infelizmente, a tartaruga não resistiu e foi a óbito, né? Sem conseguir se alimentar. E aí, ao fazer o exame necroscópico, nós descobrimos que o conteúdo esofágico que estava causando uma obstrução era esse acúmulo de ossos de peixes. Então, tudo que ela comia não conseguia passar para o estômago e ela foi definhando de fome. Então, foi um caso muito esquisito, né? Uma morte natural, de causa natural, né? E a gente provavelmente é uma espécie de peixe que ela não deveria ter comido, que ela não teria capacidade de digerir. Aqui tem outro caso de outra tartaruga cabeçuda, careta também. Esse animal chegou com score corporal bom, deu muito trabalho fazer o exame radiográfico, né? Então como é que você segura um animal desses, né? Ele é muito grande também, então a gente não consegue fazer radiografia do corpo inteiro de uma vez só. Então foram feitos vários pedaços do animal. Ó, o anzol aí. E aí foi encontrado o anzol. Mas aí teve que se montar, né, o corpo do animal com as radiografias para tentar ver se achava alguma outra coisa. Nesse caso foram encontrado o anzol, então a gente já tinha um diagnóstico, né? O problema não é nem o anzol, o problema é a linha que está presa nesse anzol. Então a gente organizou uma remoção com o animal anestesiado. Esse anzol deu bastante trabalhinho para ser removido também. O problema desse anzol, então, era o fio de nylon que estava preso nele, né? Na verdade, esse animal não resistiu, ele foi a óbito. E no exame necroscópico a gente constatou que esse fio de nylon estava preso desde do esôfago do animal, né? Atravessava do estômago, intestinos e chegava na cloaca. Então, isso fez com que o intestino se enovelasse ao redor do fio de nylon. A gente chama isso de pregueamento das alças intestinais, né? A gente diz que as alças estão pregueadas. E quando isso acontece, ela obstrui, inflama e não tem tratamento, né? A não ser que fosse cirúrgico, num prazo curto. Então, uma facilidade que poderia acontecer com animais domésticos, né, de companhia, não no animal selvagem. Então aqui eu estou mostrando imagens radiográficas de outra tartaruga, né? Uma tartaruga verde, juvenil, pequenininha. A gente consegue radiografar o corpo inteiro de uma vez. Ela também tinha ingerido anzol, também tinha um fio de nylon atravessando o corpo. Só que você não consegue achar no exame radiográfico, né, esse tipo de lesão. Você não consegue ver o intestino enovelado. E aí quando o animal vai a óbito, que a gente faz o exame necroscópico, é aí que a gente vê. Isso aqui, ó, é um intestino pregueado. Então é incompatível com a vida, né? O animal ele vai definhar sem poder se alimentar, ou ele pode morrer até pela dor, né, desse problema todo, né, por choque neurogênico. Então é uma situação muito triste, causada por artefatos de pesca.